irmãos. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade de estar aqui para mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Eu creio que Deus irá falar de uma forma extraordinária e maravilhosa aos nossos corações. Chamo os irmãos já para a leitura na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 8 e depois versículos 16 ao 18 do mesmo capítulo. O tema, irmãos, do nosso assunto hoje é a piedade do cristão. Vamos aprender de uma forma aqui com Jesus Cristo, de uma forma cristã, sobre a piedade, que é compaixão pelo sofrimento alheio. Isso é piedade. Eu gostaria que os irmãos atentassem juntamente comigo aqui para esta palavra, ao qual Deus com certeza tocará aos nossos corações. Vamos para a leitura? Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 8, que diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensavam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. 16 ao 18 do mesmo capítulo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim o teu Pai, que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Vamos fazer uma breve oração. Eterno, querido Deus, amado Pai Celestial, te rendo-lhe glórias, ó eterno Deus, por mais esta oportunidade. Venha falar aos nossos corações através desta palavra, Senhor, que possa alcançar a todos quantos estarão acompanhando conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, então o tema é a piedade do cristão. O versículo chave, Mateus capítulo 6, versículo 1, diz: Guardai-vos e exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nós, irmãos, ao chegar o fim, né, desse ensino, desse estudo, nós, com certeza, seremos capazes de mostrar que o dar esmola, orar e jejuar deve ser praticados para agradar a Deus. Assim, fazendo, seremos ao mesmo tempo abençoados
e uma bênção. Esse ensino, esse estudo que tem como título A Piedade do Cristão, vai nos dizer, vai nos mostrar que dar esmolas, orar, jejuar, vamos falar sobre esses três aspectos aqui, esmola, orar e jejuar, devem ser praticados para agradar a Deus. É algo que não acontecia naquela época ao qual os fariseus, os escribas, faziam de forma hipócrita. O que é hipocrisia? É ato feito de fingir, ato ou é feito de fingir, fingimento, falsidade. Os hipócritas dos fariseus faziam de forma falsa ou fingido quando eles praticavam a esmola, quando oravam e quando jejuavam. E isso, irmãos, deve ser feito, né, por nós de uma forma cristã. E Jesus veio para nos ensinar a forma correta. Nós vamos aprender aqui, nesse estudo, a piedade do cristão, qual é a forma correta de nós praticarmos a esmola, a nossa oração e o jejum, que faz parte da nossa vida cristã. Jesus ensina, mas agora de uma forma correta. Jesus reprovou a forma, irmãos, que estava acontecendo naquela época no meio religioso. Jesus reprovou porque eles interpretavam em conformidade com seus pensamentos, daqueles que eles achavam que eram corretos. Era a forma que eles interpretavam e faziam. E aqui Jesus veio e mostrando para os discípulos agora, nessa ocasião, no Sermão do Monte ali, explicando, dando as instruções, como seria daquele momento em diante. Jesus vem trazendo a nova forma, uma nova maneira de proceder diante de Deus de uma forma correta. Ninguém mais para explicar e ensinar a nós essas práticas e formas e maneiras corretas de andar diante de Deus. A pessoa melhor, não há ninguém melhor do que o próprio Cristo, Filho de Deus. Então devemos fazer o quê? Continuar a prática ao qual os fariseus faziam ou obedecer à forma que Jesus Cristo nos ensinou? Obviamente, obedecer e seguir aquilo que Jesus Cristo, nosso mestre por excelência, nos ensinou e deu exemplo. Então, é isso que nós iremos ver nesta lição. Estará nos mostrando exatamente isso. Se nós fizermos da forma que Jesus Cristo nos ensinou, seremos ao mesmo tempo abençoados. Isso resultará em bênção para nós, porque a obediência traz esse resultado. A desobediência é o contrário, né? Traz para nós problemas, situações difíceis. É isso que traz a desobediência. Mas quando nós obedecemos, isso faz com que, irmãos, somos abençoados. Somos abençoados. Então, vamos continuar aqui com o nosso ensino, com a nossa palavra. Eu quero ver aqui com os irmãos, em primeiro lugar, a esmola. São três exemplos de piedade cristã, considerada aqui por Jesus. Primeiro, a esmola. Nós encontramos aqui em Mateus 6, versículos 2 ao 4, que diz: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Publicamente. Olha só, fica muito claro, não é difícil de entender, né? Não é difícil de entender a forma correta de darmos esmola, né? De darmos esmola. A palavra esmola significa o quê? Segundo o que está, né? A palavra em grego para esmola significa compaixão, alívio imediato aos pobres, em dinheiro
ou outras coisas. Isso é esmola. Esmola significa compaixão, né? Em grego, compaixão, alívio imediato aos pobres em dinheiro ou outras coisas. Isso, irmãos, é determinado lá já no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, vamos ver aqui rapidinho, Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo 11. Vamos ver o que Deus determinou aqui já ao povo de Israel. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente, abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deus já estava dizendo aqui que nunca cessará o pobre do meio da terra. Irmãos, todavia existiu. Não era para ser assim, mas infelizmente tudo veio a acontecer, tudo de ruim veio a acontecer por causa, irmãos, do pecado. O pecado que entrou no mundo. Quando Deus fez Adão, Deus não fez o homem para ser pobre, para passar necessidade, sofrer enfermidade. Nada disso existia no princípio, mas por causa da desobediência de Adão, entrou essas coisas. Hoje vemos aí as tragédias no mundo, a pobreza, a fome, né? Através da pobreza vem a fome, vem a doença, e as coisas agravam. E Deus aqui já falando que nunca cessará o pobre do meio da terra. Então Deus recomendando aqui, pelo que te ordeno. Deus estava ordenando, dizendo, livremente, como diz, livremente, nada forçado. Não, eu vou ajudar, mas não deveria falar um monte de coisa para depois ajudar. Não, não é dessa forma. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deus ordenou ao povo de Israel para que fizesse isso. Abrisse a mão livremente para o necessitado, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Isso foi ordenado por Deus, ok? Lá no princípio, no início, lá atrás, falou ao povo de Israel. Salmo de número 41, versículo 1, né? Salmo 41, 1. Vamos ler Salmo, o livro 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Olha só. É feliz aquele que atende o pobre. Aqui Deus falando, isso é a palavra de Deus. Assim como eu li lá em Deuteronômio. Aqui Deus novamente falando que é feliz aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Às vezes, quantas vezes você foi livrado? Quantas vezes você foi livrado do mal? E às vezes você nem dá-se conta que é porque você tem praticado, né? Tem atendido ao pobre, tem ajudado voluntariamente, livremente, e isso traz resultado. É feliz. Bem-aventurado significa feliz. É aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Olha só. Então é muito importante essa questão de praticarmos, irmãos, a piedade cristã. Deus aqui nos falando sobre isso. Não, nós devemos praticar as boas obras, não para ser salvo. Não é resultado, nós não fazemos isso para ser salvo. Porque a salvação, segundo Paulo em Efésios 2, 8 a 10, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não, né? Nós praticamos as boas obras porque somos salvos. Somos salvos como resultado da nossa fé, da nossa salvação, da nossa regeneração por Cristo Jesus, o nosso verdadeiro mestre. Não adianta alguém falar, vou fazer isso, vou ser bonzinho para mim receber a salvação. Isso não resulta salvação. Os salvos, isso é resultado, consequência de pessoas que são salvas, que têm o coração piedoso, assim como o coração de Cristo. Não é isso? Então, vamos, como cristão verdadeiro, praticar a piedade cristã. O nome já fala, piedade cristã. Né? Compaixão pelo sofrimento alheio de uma forma cristã. Isso é para os salvos. Mas resultará galardão nos céus. Resultará galardão nos céus. As nossas obras que fizermos aqui, seremos julgados. O que nós estamos fazendo aqui por bem ou por mal,
de bem ou de mal, será julgado e seremos galardoados no tribunal de Cristo. De Cristo. Amém? Então, o significado da palavra esmola é compaixão, alívio imediato aos pobres, em dinheiro ou em outras coisas. Em outras coisas, que são várias, as necessidades dos pobres. A qualidade da esmola, irmãos. Tem também essa questão da qualidade da esmola. A qualidade da esmola tem muito a ver com a motivação. O que tem nos motivado a ajudar alguém? Qual que é essa motivação? Nós ajudamos para ser igual o que Jesus falou. Nós ajudamos para ser visto, como os hipócritas, como os fariseus faziam, para ser notório, para satisfazer o nosso ego, ou nós ajudamos aos pobres da forma que Jesus Cristo nos recomenda, da forma que Jesus Cristo, ao qual Jesus Cristo nos recomenda, que se der com a direita, a mão esquerda nem fica sabendo. Não damos e saímos por aí tocando, buzina e falando, eu ajudei fulano, eu ajudei Beltrano, para autogratificação, ou seja, para engrandecer o seu ego, para falar que é bonzinho, para falar que é uma pessoa generosa. Não é essa a intenção, não é isso. Os fariseus faziam isso de forma hipócrita, de forma falsa. Então a qualidade da esmola deve ser uma qualidade ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Porque os fariseus faziam o contrário. Eles buscavam glória dos homens. Eles buscavam glória dos homens. Se você ler lá em João capítulo 5 e versículo 44, que eu faço questão de ler, no Evangelho, segundo escreveu o nosso apóstolo João, capítulo de número 5 e versículo 44. Vamos ver o que está escrito? Está escrito o seguinte: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? João escreveu, mas quem citou essas palavras aqui foi Jesus. Quem pronunciou essas palavras foi Jesus. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Nós ajudamos, praticamos, irmãos, para honrar a Deus, buscando a honra em Deus, a recompensa em Deus, não para sair batendo no peito dizendo que ajuda, que faz e acontece. Os que assim fazem, recebem aqui e no céu não receberá nada. Não receberá nada. Nós devemos receber e esperar a justiça de Deus, A justiça de Deus. A nossa motivação é essa, porque os fariseus faziam diferente, para engrandecer o seu ego. Mas Jesus proíbe. Jesus proíbe a busca de louvor dos outros e até de nós mesmos quando damos esmolas. Jesus proíbe que nós mesmos venhamos nos exaltar ou que alguém... Nós achamos bom quando alguém, vem falar para nós mesmos. Como você é bom, você é coração, Não, irmãos, isso é para a glorificação do nome do Senhor. Agora, ser motivado, tem a forma certa de ser motivado e fazer de forma correta, verdadeira, sem ser de forma hipócrita, que é falsificado. Nem sempre, irmãos, está errado a motivação, mas vamos ver qual forma dessa motivação. Jesus Cristo, um exemplo, suportou a cruz em troca da alegria que o aguardava. Jesus sabia que após tudo que ele passaria, ele voltaria para o Pai e ocuparia o seu trono. Voltaria para a glória. Após vencer tudo, a morte de cruz, ser ressuscitado, ele seria levado de volta. Então isso motivava Jesus prosseguir com o plano de Deus para a humanidade através da morte dele. Qual tem sido a sua motivação em ajudar alguém, a dar uma esmola para alguém, a dar uma vestimenta para alguém, a dar um dinheiro para alguém, uma esmola de várias formas?
Qual é o seu motivo? Qual é a sua motivação? A nossa motivação é que o nome do Senhor Deus seja glorificado e que nós possamos receber do Senhor Deus a recompensa. Ok? Essa é a verdadeira motivação. Também vemos Moisés, que fez uma grande renúncia por causa do galardão, né? E não apenas ele, mas todos os heróis da fé se motivaram na justa recompensa divina. Isso tem tudo a ver com cada um de nós. Os heróis da fé, aqueles que morreram, cerrado ao meio, tal, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 ao 10, fala sobre os heróis da fé, homens que sofreram pela causa de Deus. Mas tinham convicção que tudo aquilo ali resultaria em uma grande recompensa. A salvação, o apóstolo Paulo sofreu muito, mas aquilo ele não fazia para se vangloriar, de forma humilde e temorosa, porque sabia que tudo quando findasse, receberia o seu galardão nos céus. É isso aí. Vamos falar sobre a segunda, né? Sobre o segundo exemplo, são 3. A oração cristã. Deus falou primeiro sobre a esmola, agora sobre a oração. Capítulo 6, versículos 5 a 8 de Mateus. Capítulo 6, versículos 5 a 8 de São Mateus, que nos diz o seguinte: e quando orares, Jesus falando sobre oração agora, explicando sobre a oração, qual a forma correta. E quando orares, não sejas como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, aí Jesus falando, mas tu, quando orares, minha recomendação correta aqui de Jesus, entra no teu aposento, enquanto ele estava preocupado para mostrar, né, orar em pé nas praças, nas sinagogas, no meio do povo, do povão. Jesus vem aqui agora na contramão, dando aqui a recomendação, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Prosseguindo na oração, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Este é o Deus que servimos. Jesus agora reprovando também a forma que muitos oravam, de forma hipócrita. Os fariseus procuravam os lugares nas sinagogas, nos cantos da praça, onde tinha muitas pessoas, para então orarem, né? Usando de vãs repetições, para impressionar, para que o povo olhasse verdadeiramente que eles são homens de oração, né? Mas aqui, segundo o exemplo de piedade cristã, Jesus novamente chama a nossa atenção para a diferença entre a hipocrisia e a realidade. Aquilo ali era hipocrisia. A forma que eles oravam. Não é essa a intenção. A intenção de nós orarmos não é apresentarmos e fazer com que todos pensem que somos crentes, ou mulher ou homens de oração. Jesus aqui reprovou a forma que eles faziam. Jesus não está reprovando aqui o lugar, né, o jeito que eles oravam em pé. Não é isso. Mas Jesus reprova porque eles faziam para mostrar que eles eram homens de oração. Por isso que Jesus Cristo vem falando aqui na contramão, num contraste. Aí Jesus falando, quando orares, entra no teu quarto. Né? Entra no teu quarto. Qual é o versículo que fala? No versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a tua porta. Ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Não precisa para Deus me ouvir. Não precisa para ser um homem, ou para você ser uma mulher de oração.
simplesmente no meio da multidão. Podemos orar, é pecado, irmãos. Jesus está proibindo orar na praça, Jesus está proibindo orar na sinagoga ou no templo, Jesus está proibindo orar de pé. Não, Jesus está aqui, está contestando, irmãos, a intenção daqueles homens. Qual era a intenção deles orarem nas praças, em pé, ou nos cantos das praças? Qual era a intenção? Mostrar que eles eram homens de oração. De uma forma, aí se tornava o quê? Hipócrita. Jesus veio e falou assim, ó, não precisa disso. Não precisa disso, né? A hipocrisia era marcada do fariseu. E as vãs repetições identificam os gentios ou os pagãos. Jesus não está proibindo. Aqui, quando Jesus fala das vãs repetições, que pelo jeito eles faziam questão de estar ali repetindo as mesmas coisas. Mas Jesus não está proibindo nós repetirmos em nossas orações, né? Fazer de forma repetitiva algumas coisas nas nossas orações. Porque Jesus praticou isso. Lá em Mateus 26, 44, está registrado quando Jesus estava orando ali, momentos antes, angustiado, porque teria que passar pela morte de cruz. E Jesus por 3 vezes foi e falou as mesmas coisas, né? O apóstolo Paulo também ilustra essa prática. O que ele condena é a verbosidade do muito falar. Muito falar. Aquelas coisas, falava, para mostrar que eram homens de oração, para deixar aquela impressão. Irmãos, quer dizer uma coisa. Se você é de oração, meu irmão, minha irmã, isso é importante. Precisamos ter na vida constante de oração. Mas não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Tem muitas pessoas que pensam, não, é só se eu orar o dia inteiro que eu vou ser respondido. Não, não existe isso. Jesus que aqui falou. Vida de oração nós precisamos ter. Mas o que manda mesmo é a sinceridade de forma correta e constante. Ter uma vida constante. Não é simplesmente a quantidade que eu oro que vai medir se eu realmente sou um crente de oração ou não. Se Deus vai me atender ou não. O que manda muito, o que Deus quer ver é a posição, a intenção está na frente. A intenção é prioridade. Se eu orar 1 hora, 2 horas, que for, desde que seja com a intenção ao qual Jesus Cristo me ensinou, que não seja a intenção hipócrita, com certeza é válida. Mas qual que é a intenção que você tem orado? Se for a intenção dos hipócritas, dos gentios, dos fariseus, quer dizer, fariseus hipócritas, gentios, está errado. Se você ora todos os dias de madrugada, ora não sei que hora, vários horários, que isso é bom. Mas se for para depois você ficar falando, né, que ora e não sei o que, auto se justificando diante dos outros, até desfazendo de outros que às vezes pensa que não ora. E até às vezes ora bem menos, mas a oração é sincera. E às vezes com certeza é mais recebida do que as pessoas que oram de forma hipócrita. Foi o que aconteceu com o fariseu. Lá na oração, o publicano falou menos palavras e desceu justificado. Porque a intenção do publicano era ser justificado, era receber o perdão de Deus pelos seus pecados. Já o outro não, achou que estava, né, era santo. E começou a apontar para os outros homens, se achando superior. É isso que Jesus estava mostrando. Irmãos, a oração não é para que eu mostre que eu sou superior aos outros em nada. Não. Não é essa a intenção da oração, de eu ser um crente de oração. Nós devemos entender isso, a intenção. Nós podemos entender aqui que a intenção está na frente. Primeiro vem a intenção, depois a oração. Qual é a forma? Não adianta orar dia e noite, 24 horas.
mas não obedeceu o que Jesus está dizendo aqui, se for de forma hipócrita, for para aparecer simplesmente, para falar e para ter o nome de crente de oração. Isso não está correto diante do que nós vemos aqui nesse ensinamento de Jesus Cristo. Ó, o Deus do nosso Deus, o Deus do cristão, não impressiona com o volume de palavras e o tempo gasto na oração. Eu concordo com esse comentário aqui. Nós não vamos impressionar Deus. Podemos impressionar o homem. Quando falamos assim, nossa, orei 4 horas, orei 6, eu oro 8 horas por dia. Vamos impressionar muita gente, principalmente nos dias que estamos vivendo. Ao qual os crentes não têm orado, uma boa parte. Aí sim, irão ficar, mas Deus não irá ficar impressionado. De forma alguma. Né? Forma alguma. Se Deus sabe do que precisamos antes de orarmos, por que então orar? Pode surgir a pergunta. Porque está escrito no versículo 8. Deus sabe o que nós precisamos. Com certeza. Então, está aí. Os irmãos lembram, eu sempre cito o pastor, nosso pastor Abigail. Ele veio aqui algumas vezes e orou por algumas pessoas. E a oração dele era curta. E nós somos testemunha de vários milagres que aconteceu aqui através da oração do pastor Abigail. Vários milagres. A oração curta, eu falo por quê? Em algumas delas eu estava bem próximo a ele e escutei o que ele falou. Questão de 5 palavras. Orava, já passava para o próximo e de repente começou, o tempo passou, começamos a escutar os testemunhos do que Deus fez. Está vendo aí? Que não é por muito falar que será ouvido. É nesse sentido que Deus está falando. Se eu tenho comunhão com Deus, se eu ando de uma forma sincera diante de Deus, não de uma forma hipócrita, com certeza, minhas poucas palavras numa oração vai ter muito efeito. É como está escrito, o apóstolo Tiago escreveu, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Justo, não adianta orar. Se acabar de orar, mas não é justo. Não vai ter efeito. Então por quê? Eu pergunto, por que então orar? Se Deus sabe o que nós precisamos. Aí vem aqui, comentarista. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus de suas necessidades. Não é essa intenção, porque Deus já sabe. Eu não preciso, talvez, ficar informando a Deus as minhas necessidades. Porque Ele sabe. Então, para quê? Por que oramos? Mas para mostrar confiança e dependência dEle. Mostrar confiança e dependência dEle. Nós oramos porque confiamos em Deus e dependemos de Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu aprendo aqui, com certeza. A nossa vida é assim, irmãos. É vivendo e aprendendo. Cada dia precisamos estar abertos para aprender. É ignorância minha. Se eu pensar assim, eu tenho 52 anos de crente, eu já sei tudo, conversa. Ainda mais tratando-se da palavra de Deus, ninguém sabe tudo. A palavra de Deus é inesgotável, é uma fonte que não esgota. Nós precisamos estar abertos para aprender a cada dia. E cada dia que eu leio a Bíblia, cada dia que eu busco conhecimento na palavra de Deus, eu fico surpreso de ver o quanto que eu ainda preciso aprender. Então é isso. Por que orarmos? Para mostrar confiança e dependência em Deus. Oramos porque confiamos em Deus. Conversamos com Ele porque confiamos nele e dependemos dele. Amém? Então é isso aí. A forma, nós falamos sobre a oração. Né? Em segundo exemplo, vamos para o terceiro exemplo. E para finalizar, o jejum cristão. Vem aqui Jesus agora falando sobre o jejum. Jesus falou sobre a esmola, Jesus falou sobre a oração, é algo que estava acontecendo, que acontecia naquela época. Já, né? Havia a prática da esmola, havia a prática da oração, havia a prática do jejum. Mas estava correto? Vamos ver se estava. Vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 5.
Versículos 16 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguraram o rosto, para que os homens pareça que jejum. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Vou repetir o versículo 16, ficou meio, turbulento. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou triste, como os hipócritas. Ó, Jesus já pegou os hipócritas. Porque desfiguram o rosto, aquele rosto desfigurado, aquela coisa, talvez até meio descabelado, para que aos homens pareça que jejuam. Eram para parecer. Não, eles precisam ver que eu estou jejuando. Então eu vou parecer a eles, vou comparecer até a eles, desfigurado. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, aí vem Jesus. Agora a instrução de Jesus para nós. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Não precisa parecer às pessoas desfiguradas, aquela coisa, com um semblante assim caído, descabelado, nem lava o rosto, nem penteia o cabelo, aquela coisa, para que as pessoas vejam que eu estou jejuando. Aí Jesus vem aqui e ordena, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 18, mais uma vez. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Está muito claro aí, irmãos, que o jejum é feito o quê? Para Deus. Eu não preciso mostrar que eu estou jejuando. Eu não preciso falar que eu jejum. Eu não preciso, irmãos, bater no peito. Ninguém precisa saber disso. Só Deus precisa saber. É oculto, irmão. Oculto a quem? Aos homens. E Deus, que conhece, que vê tudo que está oculto, Ele nos recompensará. Mas os fariseus não eram assim. Jesus disse aqui, os hipócritas não eram assim. Eles faziam questão. Eles se desfiguravam para mostrar para o povo que eles estavam jejuando. Da mesma forma, na prática da esmola, na prática da oração, faziam tudo para parecer. Resumindo tudo, irmãos, aqui nós entendemos que tudo o que eles faziam era para aparecer diante do povo. E Jesus veio reprovando isso e nos dando as orientações a cada um item que eu falei aqui. Jesus deu a orientação correta. E reprovando as atitudes que estavam sendo feitas pelos fariseus, principalmente. Pelos escribas, pelos gentios. Somos cristãos, então esmola cristã, oração cristã, jejum cristã. Por que cristão? Oferta cristã, cristã, oração cristã, jejum cristão. Por quê? Porque é a forma que Jesus Cristo ensinou. Por isso que é cristão. Não é a forma farisaica. Não. Não era a forma que os escribas faziam e ensinavam. Não. Mas é a forma que Jesus Cristo nos ensinou. Nos ensinou. O jejum, Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das Escrituras. Existe a forma certa e para quê, e por quê, e para que o jejum. E da razão. E outros o têm menosprezado por completo. Alguns elevam o jejum acima daquilo que deve ser elevado, além das Escrituras e da razão. É bem
ressaltado aqui, irmãos, que nós devemos fazer tudo baseado na palavra de Deus. O que excede a palavra de Deus, isso não convém. É baseado na palavra de Deus, nas Escrituras. E Jesus aqui está ensinando a forma correta de jejuar. Então vamos seguir. Muito fácil entender os ensinamentos de Jesus. Não precisa ser doutor para entender isso aqui, irmãos. Quem praticava o jejum? Olha, o jejum, a prática existe. O povo de Israel, né? Aqui, ó. O povo de Israel recebeu a ordem de jejuar uma vez por ano, no dia da expiação, em Levítico 16, 29, 31. Depois do cativeiro da Babilônia, passou-se a praticar 4 jejuns para lembrar os dias do exílio. Zacarias 7, 3 a 5. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Lucas 18, 12. Os discípulos de João Batista também jejuavam. Mateus 9, 14. O próprio Jesus jejuou antes de começar o seu ministério público. Mateus 4, 1. 2. A igreja primitiva seguiu o exemplo de Jesus Cristo no jejum. Atos 13, 1, 3, que é o exemplo que deve ser seguido, é o de Jesus. A igreja primitiva seguiu e nós precisamos continuar a seguir o exemplo de Jesus. Os apóstolos jejuavam, né? Então está aí. Quem praticava o jejum? E nós, irmãos, hoje, com certeza precisamos praticar o jejum, mas da forma cristã, ou como um cristão verdadeiro que aprendemos em Cristo, copiando de Cristo, né? Copiando de Cristo. O jejum é um meio ou um fim em si mesmo? O jejum não obtém um favor automático de Deus, pois se não for acompanhado de uma conduta correta, sua prática perde o sentido. Lá em Isaías capítulo 58, versículo 1 a 12, eu quero ler. É um texto um pouco extenso, mas eu vou ler aqui. É muito importante isso. Isaías capítulo de número 58. Vamos ler aqui, irmãos, para ficar exato, né? Tudo tem que ser na palavra de Deus. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Olha o povo reclamando aí, perguntando para Deus. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas, olha só, a forma do jejum, e ainda queriam que Deus ouvisse. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu recolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras, e não te escondas daquele que é tua
carne. Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor, te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, afareis a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltem. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. É isso. Precisa, né, fazer algo para que o jejum seja, irmãos, então, respondido. Aqui o povo queria jejuar de qualquer forma. Deus falou: não, tenha a maneira correta de jejuar para que realmente o Senhor venha nos responder. O que eu vejo aqui, irmãos, não adianta eu querer simplesmente vou jejuar. Eu tenho uma causa, na verdade, vou jejuar por aquela causa. Mas será, irmãos, que estou pronto? Será que está tudo ajeitado para que o Senhor receba o meu jejum como sacrifício perfeito? Não é simplesmente falar assim, vou jejuar e começar a jejuar. Então, por isso que muitas pessoas jejuam e não recebem, né, de Deus aquilo que ao qual esperava receber através do jejum, é porque falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Aqui diz, o jejum não obtém um favor automático de Deus. Não é isso. Não obtém um favor automático. Simplesmente, vou jejuar para que automaticamente eu vou receber a minha bênção. Precisa ajeitar o altar, meu irmão. Precisa estar tudo ok. Né? Pois, se não for acompanhado de uma conduta correta, sua prática perde o sentido. A leitura que eu fiz retrata um povo que de forma errônea jejuava e ainda questionando a Deus, porque não era ouvido. Irmãos, o jejum precisa vir acompanhado de práticas corretas. Primeiro ajeita. Se há alguma coisa para ajeitar na vida espiritual, conserta, ajeita tudo, aí oferece o jejum. Aí vai surtir o efeito. Né? Vai, com certeza, surtirá o efeito. Porque o jejum não obtém um favor automático de Deus. Ok? O que é jejum? O jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos. O jejum é isso. É quando nós abstemos, depois de ter preparado, né, vem acompanhado daquilo que eu falei, de uma vida espiritual diante de Deus. Aí eu vou fazer o jejum. Como eu vou fazer o jejum? O jejum eu posso fazer ele obstendo totalmente de todos os alimentos, de água e de todas as alimentações, porque água é alimentação, ou parcial. Qual o tempo? O tempo, na Bíblia não encontramos o jejum, Jesus não falou isso. Jesus citou a forma. Vamos levantar, lava o rosto, cinge e tal, o cabelo, ajeita, cinge o rosto tal, né? Mas não falou assim, você vai jejuar tantas horas, tantos minutos. Não é essa a recomendação. O tempo, né, a duração ou o período, isso depende, é a critério de cada um. É a critério de cada um. Quando o jejum é praticado? O jejum sempre foi praticado em ocasião de grandes decisões. Não é assim, vou jejuar.
Tem muitas pessoas que passam simplesmente fome. O jejum precisa ter um objetivo para o jejum. Sempre foi praticado em ocasiões de grandes decisões. Lá no Antigo Testamento, quanto no Novo, a prática do jejum, né, sempre foi feito por grandes causas, em momentos de tristeza, de arrependimento, e sempre acompanhado de orações. O jejum pode ser individual ou coletivo. Então, jejum, preste atenção. Primeiro, nós devemos pensar que o jejum, através do jejum, nós vamos automaticamente obter um favor de Deus. Não é por aí. Precisa do quê? Precisa de ser acompanhado de uma conduta correta. Senão a prática vai ser sem sentido. Depois, o jejum, né, é quando nós abstemos das alimentações de uma forma total ou parcial, né? Água, inclusive água, né? Alimentação de água. Durante um período de tempo longo ou curto. Isso é critério. Ah, quantas horas que eu devo jejuar? É o seu critério. Tem pessoas que nem podem jejuar um longo tempo porque tem problema de saúde. Então, cada um sabe a resistência que possui para jejuar. Mas desde que jejuma de uma forma correta. Não como fariseu. Jesus ensinou aí. Nós lemos e fica facinho de entender. Amém? Para concluir, devemos concluir esta lição lembrando a todos que o Deus da Bíblia odeia a hipocrisia. Deus odeia hipocrisia, falsidade, fingimento. Deus odeia. Pois Ele é o Deus da verdade e da realidade. Por isso que Deus odeia. Porque Deus é o Deus da realidade e da verdade. Não há fingimento, falsidade em Deus. E aqueles que agem de forma hipócrita, mais uma vez vou repetir o que é hipocrisia: ato ou efeito de fingir, fingimento ou falsidade. Jesus repudiou os fariseus hipócritas por causa disso. Porque em Jesus não encontramos falsidade, mas realidade e verdade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, eterno Deus, soberano Pai. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me concedeu de estar aqui trazendo esta palavra. Que possa servir de grande bênção para todos que estarão, Senhor, ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça em cada vida, hoje e sempre. Amém. Door